É fascinante como as coisas aparecem e se transformam de modo indefinido e imprevisível. Hoje em dia, tudo caminha mais rápido. O ser humano atual precisa dessa rapidez e acabamos nos perdendo no meio saturado de coisas novas que surgem a cada dia, a cada hora. Dizem que a sociedade é formada por relações interpessoais, mas o que temos hoje é uma espécie de relação intertecnológica, na qual dezenas de eletrônicos trocam informações, às vezes mecanizando o que falamos, o que ouvimos e o que entendemos. Mas você já parou para pensar como seria se tivesse nascido 50 anos atrás? O que estaria fazendo? Com quem estaria conversando? Há exatos 50 anos no Brasil, não existia computador nem internet, e a TV ainda não estava consolidada. E dos meios de comunicação existentes na época, só um poderia contar essa história. No Brasil, o rádio teve início de seu desenvolvimento na década de 20, mas esse processo não foi igualitário em todo o território brasileiro. No Piauí, a primeira emissora de rádio só foi instalada no final da década de 40. Esse desenvolvimento tardio teve inúmeros impactos no estado, como a precária dissipação de informações e até a dificuldade de divulgação cultural. No início da década de 60, surge então a Rádio Pioneira em Teresina, uma das mais antigas rádios na história do Piauí, e a única rádio AM em atividade com equipe de porte elevado. Então o rádio teve várias fases, nasceu justamente da necessidade que o homem teve de ampliar os seus raios da comunicação. E sempre um aspecto que é interessante se dizer, o rádio e as comunicações não nasceram do ponto de vista técnico para a paz, mas para servir a guerra, os conflitos. O maior estímulo do aperfeiçoamento às comunicações foi para fins beligerantes. Manter uma rádio tem suas dificuldades, mas no intervalo de 50 anos, muitas coisas mudaram na logística de uma emissora. As dificuldades de hoje não são as mesmas de antes. O custo de manutenção de uma rádio, ele é alto em função da mão de obra, né? Porque, por exemplo, um locutor por lei, ele só pode trabalhar 5 horas contínuas. Então, como ele trabalha o tempo todo falando, então a lei protege, né? O operador de áudio, ele trabalha 6 horas. Então, para você manter uma rádio a 24 horas, se você fizer, pelo menos você terá que ter 5 locutores e 4 operadores. O rádio, apesar de ter caído no gosto popular e conquistado fãs, enfrentou inúmeros problemas além do alto custo de manutenção. A Rádio Pioneira se dedicou inicialmente à educação à distância para diminuir a desigualdade social e a alta taxa de analfabetismo, que caracterizava a população piauiense na época. Paradoxalmente, o rádio estava carente de pessoas capacitadas e cursos especializados para a formação de profissionais. Eu acho que das grandes dificuldades do rádio simplesmente era a questão mesmo de equipamento, né? A questão de estrutura, não é? Também os profissionais eram muito poucos, né? E principalmente profissionais que atuavam dentro da área. E para a mulher, aí sim que era muito difícil você chegar nessa área do rádio. E em seguida, né, tudo ficou mais fácil hoje com a questão da informática, com os programas de áudio. Então, a grande dificuldade era exatamente essa, né? Porque quando a gente começou, eram as máquinas ainda de datilografia e o gravador de rolo. Uma das melhores coisas de se comparar dois períodos de tempo é verificar como eles podem ser dois extremos. 50 anos atrás, o Brasil estava na iminência da ditadura militar, e hoje, os brasileiros representam um dos maiores públicos integrados às redes sociais. A ditadura não permitia que toda notícia fosse para o ar. Os noticiários, por exemplo, para você preparar um noticiário de meia hora, tinha que pegar a notícia para colocar no ar 1 hora, levar para a Polícia Federal, e lá a Polícia Federal fazia uma triagem e terminava cortando várias notícias, terminava que às vezes nem dava para completar os 30 minutos de notícia. E o restante, música.
música. E não era qualquer música, eram músicas que vinham relacionadas pela Polícia Federal. E aí, antes de programar, você ia lá, olhava se ela estava incluída naquela relação da Polícia Federal. Se não tivesse, nem ousasse, porque na mesma hora viria aqui na Rádio Pioneira, como aconteceu, de vir a Polícia Federal e interditar e tomar o disco. Mas enfim, a rede social para o rádio hoje, ela é muito mais importante. Então a rádio que não é atualizada na internet, ela não é rádio. Então hoje você pode ouvir rádio pela internet, pode acompanhar todos os assuntos pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Skype. Então hoje a rádio ela tem que estar dentro da atualidade com o mundo da internet. Com o tempo, é hora do desenvolvimento tecnológico fazer sua parte, surge a TV. E com a popularização da imagem e som no decorrer dos anos, o rádio teve de dividir o seu espaço. Um pouco mais adiante, a internet surgiu e era mais uma tecnologia para dividir o espaço. Ou não. Alguém disse que desapareceria com o rádio AM, no caso, com o surgimento da FM. Permaneceu. E depois veio a internet, que ao contrário de enfraquecer, fortaleceu mais ainda o rádio como meio de comunicação de massas. Nós temos um público muito grande aqui na emissora que prefere o rádio e leva o rádio onde vai. E as pessoas, hoje, muito do nosso público, sobretudo Estados Unidos, Roma, né? Nós temos um público que acompanha a emissora, são pessoas que são daqui e moram fora, São Paulo, no Tocantins e inúmeros outros locais. E essas pessoas acompanham a emissora pela internet. A internet de maneira alguma fez o rádio perder espaço, ao contrário, nós ganhamos com a internet e muito. Nos ajuda. Para os mais vividos, o rádio é uma das representações de nostalgia. Para os mais jovens, o rádio pode até parecer um pouco distante, mas ainda não esquecido. No fim, nos imaginar 50 anos atrás é mais do que tentar abstrair o funcionamento do mundo hoje e nos perder entre criatividade e empatia. É resgatar um pedaço dos fatores que formou o que somos atualmente. Nesse caso, além disso, é resgatar um pouco da sociedade piauiense em termos políticos, sociais e culturais. Afinal, naquela época, o rádio era visto como a internet é vista hoje.